Vamos iniciar essa aula com o temperamento sanguíneo, considerado o mais descolado de todos. Esse temperamento é a associação dos climas quente e úmido, sendo representado pelo elemento ar. Assim como todo clima quente, os sanguíneos são pessoas extrovertidas, comunicativas, expansivas, gostam e se sentem felizes de estar em grupo e de socializar. São reativos, reagem rapidamente ao que ocorre à sua volta e por vezes podem apresentar explosões de cólera. São alegres por natureza, entusiasmados, contagiam o ambiente ao seu redor e sempre estão com muita alegria, contando piadas e alegrando a todos. Possuem uma habilidade maravilhosa de se misturar a diferentes grupos de pessoas, por serem altamente extrovertidos. E o outro clima do sanguíneo é o tempo úmido, que vemos no eixo X, da ressonância, lembram? E o que significa esse eixo? Ele trata da maneira como eu me sinto, como eu recebo as informações do ambiente e como elas me afetam. Então, por também serem úmidos, eles possuem aqui a característica da leveza, da tranquilidade, de não levarem para o coração as provocações, as ofensas. Como um bom clima quente, eles reagem de maneira abrupta e rápida às ofensas, mas, como um bom clima úmido, logo eles esquecem e deixam passar, não carregando e nem remoendo os acontecimentos. A mistura desses dois climas, que no caso é o quente e o úmido, formam características únicas. De fato, eles gostam muito de estar em ambientes sociais, em meio a pessoas. Gostam mesmo é de se misturar. São os amigões de todos. Facilmente é a pessoa que você vê com capacidades ecléticas. Gostam, de certa forma, de se aparecer para os outros, mas muito mais por uma necessidade em chamar a atenção dos outros, como alguém que gostaria de ser convidado a participar de um grupo, do que pela necessidade em liderar ou então por ser naturalmente arrogante, coisa que eles não são. O sanguíneo ele não é soberbo e nem arrogante. Pelo contrário, eles querem estar ao lado de todos e não acima. E justamente por essa vontade em se misturar, observamos nele a inconstância e a superficialidade. Afinal, alguém que orbita muitos lugares não tem tempo para se aprofundar em nada. Da mesma forma, ele é inconstante, pois se entedia de passar muito tempo no mesmo lugar ou então com as mesmas pessoas. Possui virtudes como a criatividade e a adaptabilidade, exatamente para reforçar essa necessidade de se misturar e estar em vários lugares ao mesmo tempo e com várias pessoas. Conseguem fazer múltiplas tarefas e isso também reforça o vício da inconstância, pois dificilmente finaliza o que começou. Outra característica interessante são as suas incertezas. Normalmente são pessoas ansiosas, pois possuem muitos pensamentos na mente e não se sentem confiantes a tomarem decisões sozinhas, pois corriqueiramente voltam atrás em suas opiniões. Um ponto muito positivo desse temperamento é a leveza com que levam a vida. Normalmente não guardam rancores, perdoam com facilidade, o que passou passou e é daqui para frente. Até podem explodir fácil com os outros, mas momentos depois já agem como se nada tivesse acontecido. Alguns até possuem a memória mais fraca, mais esquecida. E para finalizar e simplificar o sanguíneo, eu vou trazer 5 características principais desse perfil. A primeira, ficar chateado e perdoar na mesma intensidade. Acabamos de ver que o sanguíneo é a combinação de quente e úmido, ou seja, ele é quente, então ele expande. Isso quer dizer que em momentos de conflito, ele briga, ele vai dar opinião, ele vai falar alto e muitas vezes até perde o controle, ofendendo ou então xingando o outro. Porém, a umidade desse temperamento vai fazer com que ele não retenha essas impressões, não retenha esse momento. Na prática, significa que passou meia hora, ele vai esquecer de que discutiu e não vai reter as impressões ruins do outro. E quando a poeira baixar, pode trocar sem embaraço nenhum de opinião, dando o braço a torcer para o outro. Vai se tornar o melhor amigo dessa pessoa e em pouco tempo vai esquecer completamente dessa discussão. Segunda característica, se emociona com facilidade. A umidade está ligada ao envolvimento. Então, sanguíneos são pessoas de grande empatia, choram com suas próprias dores e conquistas. É a pessoa que quando vai em um show de uma banda que ela gosta, é aquele que canta com os olhos fechados, ergue os braços, vai gritar, se descabelar, se emocionar. Ele não se importa em deixar transparecer a sua felicidade. Quando escuta histórias de outras pessoas, é o que vai chorar com o outro. Ou se escuta então um projeto e alguém lhe pede uma opinião, ele é a pessoa que vai colocar lenha na fogueira para incentivar o outro. Terceira característica, se distraem com a monotonia. Isso aqui é muito clássico dele. O sanguíneo é a clássica pessoa que se tiver que ficar parado para estudar, logo se distrai. Passa uma mosca e ele se distrai. Vai ficar viajando na maionese enquanto estiver fazendo aquilo. Isso porque o sanguíneo ele gosta da empolgação, ele gosta do agito.
Quando está na monotonia, ele logo fica pensando em coisas mais interessantes. Daí a sua dificuldade de concentração. Não podemos esquecer que o sanguíneo é o elemento ar, ou seja, ele preenche todos os campos. Não tem como você segurar o ar, ele é disperso. Quarta característica, são os fogo de palha. Se empolgam rapidamente com alguma coisa, mas logo perdem o interesse. São pessoas que enjoam facilmente daquilo que estão fazendo. Eles precisam da emoção para ficar retidos. Tudo para ele é muito estimulante. Mas tudo que provoca rápido estímulo logo perde o efeito. E aí ele precisa novamente procurar um novo estímulo. Quinta característica. O sanguíneo, sem um pingo de esforço, faz isso muito bem. Falar como se não houvesse amanhã. Esse aí todo mundo sabe. O sanguíneo é o temperamento mais tagarela de todos. Os sanguíneos são pessoas que os pensamentos são colocados em ordem enquanto eles falam. O silêncio para eles é ensurdecedor. Às vezes o sanguíneo até esquece que o outro quer falar e acaba falando pelos dois. Então, se você é sanguíneo, pode ser que logo que acabar esse vídeo você não vai lembrar de nada que eu estou falando, porque sanguíneos são muito distraídos. Mas aí vai um conselho. Se você está conversando com alguém, dê espaço para o outro falar. Ah, e para finalizar, uma característica muito engraçada é o jeito deles andarem. Os sanguíneos andam como se estivessem dançando em um ritmo de samba, com o quadril mais solto, e quase sempre olhando para os lados, como se estivessem procurando conhecidos para parar e logo iniciar uma conversa.